Bom, estamos aqui hoje, mais uma vez nesse programa Além do Play, e o convidado aqui especial, meu querido amigo Daniel Alcântara. Aê, Meneghete. E ele é o nosso convidado e hoje a gente vai falar, aí bater um papo sobre Big Bands, e ele vai dar uma contextualizada pra gente aí sobre as Big Bands. E aí, Daniel, como estás? Bem, graças a Deus. A caminho da vacina, se Opa, Deus quiser. Fiquei sabendo hoje que a minha é mês que vem já. Ai, coisa linda minha. Pode ser que quando esse vídeo tiver saído eu já esteja vacinado. Que assim seja. Maravilha. Bom demais. Bom, prazer estar aqui para falar de som, falar de uma coisa que eu gosto muito, de um assunto... Não só esse assunto, mas por integrar uma Big Band há mais de 20 anos, que é a Soundscape, né? Uhum. E já ter tocado em várias outras, né? E não só isso, também a escuta, né? Durante muito mais do que 20 anos de várias Big Bands. Então, assim, eu acho que dá pra gente ter um leve panorama do que se trata uma Big Band, né? Legal. Só pra ficar bem no comecinho, não precisa se adentrar muito, mas pode ser que tenha uma galera que esteja assistindo que não te conhece, né? Uhum. Quem é o Daniel? Você fala aí rapidamente quem é o Daniel Alcântara como músico aí, quanto tempo você já tem de estrada, só pra dar uma... Tá. Eu sou trompetista, eu sou a quarta geração de músico profissional da minha família, né? Isso não significa que ser quarta geração significa que eu toque bem, né? Ou seja, é uma garantia de tocar bem. Mas é uma garantia de que a profissão de músico também é uma profissão que você pode viver de música, né? Sim. Então eu gosto de falar nesse sentido porque ninguém passou fome, os altos e baixos é igual de qualquer outra profissão, né? Uhum. Então, por isso que eu gosto de falar das gerações. Então, eu sou filho de músico, meu pai é trompetista, meu avô era saxofonista, meus tios, né, irmãos dos meus pais foram músicos, né? Já não estão mais aqui entre nós, mas... O seu tataravô, meu bisavô, né? Meu tataravô, Vitor Alcântara. Não, é tio. Brincadeira, Vitão. Primo irmão. E aí, assim, eu cresci no ambiente musical, né, da minha família. Eu comecei a estudar trompete com 8 anos de idade, né? E aí logo já tinha acesso a uma discografia maravilhosa do meu pai, de uma coleção de música instrumental, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de estudar nos conservatórios aqui de música, na Escola Municipal de Música, depois fui fiz a graduação na USP, e aí passei um pouco pelo lado da música erudita, né? De concerto e tal, e até por volta dos 20 e poucos anos me decidi realmente a seguir a carreira pro lado da música popular, da música criativa, Sim. nesse sentido, na improvisação e tal, né? Então eu tive a oportunidade de tocar com grandes músicos da minha geração, como Cuca, Michel, Sandro Reich, Tomate, eu comecei a tocar com essa turma, Zé Ró, né? A Big Band do Zé Ró foi a minha primeira gig instrumental, né? E aí eu fui crescendo pouco a pouco dentro do cenário, né? Sim. Artístico da música instrumental aqui em São Paulo, basicamente. Comecei a dar aula muito cedo no Conservatório de Tatuí, né? Aí, Como professor já tem quanto tempo? 25 anos. Então agora eu acredito no que você fala. 25 anos 25 de professor já tem uma base, né? Eu ainda não acredito ainda, não. Já teve mais de 3 alunos. Já tive mais de 3 alunos. Já um pouquinho mais só. Talvez um pouquinho mais. Não muito. Cabe não. Esse dia, não sei quem foi que me perguntou. Eu tava em casa, né? Tudo aula online, né? Uhum. E aí, o cara pra agendar uma coisa de... Uma outra entrevista. Foi, eu dou 27 aulas. Que eu contei assim na agendinha que tinha 27 aulas de segunda a sábado. Eu falei, caceta. É coisa pra caramba, né? Quando você tá no... Mas será que como é online esses alunos existem mesmo ou é tudo fake? É tudo robô, meu? É tudo robô, cara. É tudo binário, cara. Tudo binário. Maravilha. Mas esse assim, aí eu tenho feito gravação de música instrumental, já fiz um monte de coisa também do lado comercial, porque é uma coisa que a gente mescla para poder financiar aquilo que a gente gosta de fazer, né? Uhum. Mas basicamente a minha vida musical é dar aula, que é uma coisa que eu gosto muito, por estar em contato com a próxima geração.
Sim. Sabe, isso é uma coisa mesmo de muito cedo, mesmo quando eu era bem mais novo, é uma coisa que sempre me motivou, Uhum. de não deixar guardado conhecimento, né? E também, através de você passar conhecimento, você também adquirir conhecimento, porque não existe uma didática única. Cada aluno é uma história, né? Sim. Então o professor tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Você não pode falar assim, esta é a minha verdade, então essa será a sua verdade agora. Sim. Entendeu? Eu acho que o professor tem que ter essa responsabilidade de entender que você está lidando com indivíduos. Né? E cada um é uma realidade totalmente diferente. Exatamente. E se a gente exerce a vida de improvisador, de músico que lida com a criatividade, você também tem que estimular isso no seu aluno. Ela não pode ser a sua criatividade, tem que ser a criatividade dele, né? Ou dela. Então isso é uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo dos anos. Obviamente você vai evoluindo com relação a isso, você vai tendo, né, vai experimentando, né? Então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e também me propicia também ter mais tempo para poder tocar música instrumental. Eu não preciso ficar tocando, acompanhando artistas, a não ser coisas esporádicas, uma coisa mais... Sim. Né? Então, tem mais tempo para fazer o seu próprio som ou o som dos seus amigos, né? Das pessoas com quem eu gosto de tocar, com quem eu admiro, né? Que eu me sinto bem tocando, com quem eu aprendo, né? Então, esse é o meu... Tem tempo de ir lá tocar no Play Jazz, né? Tem tempo de tocar no Play Jazz, que seja cada vez mais agora, né? Que a gente possa fazer mais. Mas é exatamente isso, essa é mais ou menos o que eu faço, né? Bom, então... Agora que eu já sei quem é você, eu posso te perguntar algumas coisas. Eu bati um papo em outros episódios com o Thiago Alves, né? Uhum. E a gente falou, em um dos momentos, falamos sobre big bands, né? E aí me gerou uma curiosidade, eu sempre falo que alguns bate-papos que eu faço, às vezes as curiosidades são minhas, né? Mas eu sei que de muitas pessoas, amigos meus, tal, com certeza, né? Nem todo mundo vive essa realidade dessa música instrumental, né? A gente tem muita gente conhece, mas eu tenho muitos amigos do outro lado que não tem ideia do que a gente está falando aqui. Que né? bom. E aí eu queria que você desse uma contextualizada pra gente sobre esse lance das big bands, como que originou a big band, o que é uma big band, né? A big Deixar band... claro onde que ela inicia, onde que ela acaba, né? Porque, tipo, o que precisa para ter uma big band, ter esse nome big band, né? Como que foi? Na verdade, eu acho que talvez as primeiras formações, porque esse termo Big Band eu não sei bem quando apareceu, mas na década de 20, de 1920, por aí, tem um cara chamado Fletcher Henderson, que era um pianista americano, que ele herdou uma formação grande de um outro músico, que era parceiro de quarto dele, assim, sabe? Dividia apartamento, essas coisas. E ele assumiu essa banda grande. E aí, essa banda, a do Fletcher Henderson, teve músicos como Coleman Hawkes, Louis Armstrong foi um músico, né, que tocou com ele, entre outros, né, grandes músicos daquele período. Né? E ele foi o primeiro, talvez, a organizar essa coisa, porque as formações grandes da época não tinham alguma coisa do arranjo. Entendeu? Você juntava vários instrumentos, né? E aí eles iam criando riffs, meio coisa improvisada, e não sei o quê. Então não tinha... E o Fletcher Henderson foi o primeiro cara que organizou esses riffs. Começou a colocar no papel. Organizar, né? E aí depois dele veio o Duke Ellington. Que aí já com conceito de arranjo, já escrevendo já para cada... O que cada músico vai fazer. Exatamente. E procurando explorar a individualidade e a personalidade de cada músico que ele tinha na banda e tal, né? Então, a formação que ficou tradicional de Big Band seria assim, a seção rítmica, né, que é bateria, baixo, guitarra ou banjo naquela época, né, e piano, e às vezes percussão, né, mas basicamente a seção rítmica, e aí os naipes de trompetes, né, que pode ser 3 ou 4, de trombone 3 ou 4, e saxofone 4 ou 5. Certo. Essas formações às vezes variam, né, de acordo com o arranjador, com o compositor, tal. Mas basicamente as big bands atuais são 4 trompetes, 4 trombones, 5 saxofones. Né? Desses trompetes,
tem as diferenças? São vozes diferentes. Vozes Tem diferentes. funções diferentes também em todos os naipes, né? Certo. A primeira voz de cada naipe seria o líder de cada naipe. Então são os que ditam, que padronizam algumas coisas de interpretação, como dinâmica, articulação, por exemplo, acentuação, né? Interpretação, estilo, né? Então estão com as vozes mais agudas, as que aparecem. Então você tem o primeiro alto, ou nas bandas modernas às vezes usam soprano também nessa função, o primeiro trombone e o primeiro trompete. E a ordem mais ou menos de hierarquia disso é trompete, que é o que padroniza normalmente. Quando está no tute, é o trompete que lidera todos os outros naipes. Então assim, a base vem do trompete, que é o maior instrumento mais bonito de todo o planeta no universo, né? Por isso que eu você toco o toca esse trompete. instrumento que combina contigo. Combina com a essa minha personalidade, assim, Entendi. meio tipo simplória, né? Mais bonito, humilde, mas com uma beleza. Exatamente. Esplêndida. Esplêndida, Essa é a exatamente. palavra. É. Entendi. Nada, como é que fala? Nada egocêntrica. Assim, Não. Nada. Na verdade, dizem que o lance da humildade não é pra você se rebaixar, é pra você saber o seu limite, e você sabe o seu limite é lá em cima. E lá né? em cima, o céu é o limite. Né? Eu sou o limite do céu, né? Então, basicamente, essa formação. E ao longo dos anos, foi evoluindo, porque essas bandas do começo do século XX, elas tocavam em salões de dança, basicamente. Sim. Não eram banda de apresentação, como concerto, uma coisa assim. Então, durante os anos 20, 30 e até os anos 40, tinha essa função De baile, né? de baile, entendeu? E tinha muito. Então, assim, era uma oportunidade de trabalho para os músicos, porque tinha muitos músicos. Sim. Cada banda tinha no mínimo 15, 16 isso que eu ia músicos. falar, né? Entendeu? Porque- Então você tem 4 trompetes, 5 saxofones, 4 trombones e mais a seção rítmica. Então você imagina os bailes naquela época também não tinha uma amplificação, tal. Então você tinha que ter uma banda grande para poder soar. Tem sentido alta. de ter tudo isso devido ao lance da amplificação? Com certeza. Ou não? Ele acabou de dizer, né, amigo? Cara, eu me senti um idiota agora. Mas, por favor, não corta isso, não vou deixar. O cara acabou de falar isso. Não, eu entendi que ele falou isso, mas ele não disse que era por isso. Mas é uma verdade, Não, tá bom. né? E Pra quem não sabe, o cara tá se rachando porque ele me deixou com vergonha aqui. Eu sou obrigado a beber mais um pouco pra dizer vou que pegar um a- gole de vinho para poder Pra dizer celebrar que é- o Boni. Cara, ignorante, cara. Se diz meu amigo. Que a intimidade é uma merda, né? Aquela coisa. Bom, próxima vez eu chamo o Jô pra entrevistar. Lá, Exatamente. Né? Que aí ele passa vergonha, né? Mas é isso, tem a ver. Aí depois foi amplificando, até que foi diminuindo as bandas, né? Você começa na década de 70 a ter Tower of Power, que é a formação com 4 ou 5 metais, mas tudo amplificado, não sei o que, fazendo o mesmo tipo, né? Ou mais, né? Sim. Vamos dizer, barulho do que, né? Muito mais ganho de volume. Muito mais né? ganho de volume, né? Então começou a diminuir, começou também a ficar mais escassos os trampos, né? Sim. Mas a Big Band é uma tradição, né? Uhum. Então, por exemplo, Frank Sinatra sempre tocou com Big Band, né? Ou com cordas até, né? Situações, mas ele tinha essa coisa, o som do Frank Sinatra vem com acompanhamento de Big Band. Você percebe essas, Sim. né? Tony Bennett, né? Esses grandes cantores, cantoras, tinham essa coisa de tocar com Big Band, né? Band. Porque dá um outro impacto, é uma energia muito diferente, né? Então, assim, os destaques, falando de uma maneira cronológica, você tem na década de 20 o Fletcher Henderson, logo na metade da década de 20 pinta o Duke Ellington, mais precisamente de 1926, 27, que ele pega um trabalho no Cotton Club, e aí fica lá durante um tempão tocando, experimentando as composições, os arranjos, né? E o Duke Ellington, ele sofisticou a Big Band. Ele começou a explorar coisas de timbre, das surdinas, dos timbres, né, das combinações, não só dos naipes ou do bloco,
Mas ele começou a sacar que ele podia fazer um trombone com sax tenor, um sax alto com trompete, um trompete com surdina, com trombone com a surdina não sei o quê, o piano dobrando a linha do clarinete, sabe? Ele começou a sofisticar o lance do arranjo. E ele, pra mim, acho que é um dos maiores gênios da música mundial, né? Mas ele é talvez seja o grande marco da Big Band, assim, uma grande referência, né? Depois dele tem o Count Basie também, que era o rei do swing, que a prioridade era o swing, né? Então, os arranjos eram todos feitos baseados nesse estilo, né, de tocar. Eles tinham uma maneira muito pessoal de tocar a banda Count. Até hoje, depois de muitos anos que o Count Basie já faleceu, mas tem essa tradição do tocar layback, que é tocar um pouquinho atrás do tempo, né? As metais. Então tem essa coisa existe mantém a linguagem ainda. Mantém a linguagem, exatamente. É uma tradição, né? Uma tradição. Aí tem, na década de 40, começou o negócio do bebop, o Dizzy Gillespie tinha a Big Band dele, o Billy Eckstine, que era o cantor, que foi o cara, talvez o grande incentivador dos músicos, Charlie Parker, Gillespie. Ele botou todo mundo na banda dele, na Big Band. Então você imagina como é que devia ser essa Big Band com o Gillespie, o Charlie Parker, Art Blake na bateria, Ray Brown no baixo. Era uma constelação aquilo, né? E com a linguagem do bebop. Então, quer dizer, tinha que ser grandes músicos para tocar aquela... Né? Era uma seleção, um All-Stars. Né? E antes disso teve o Benny Goodman, também fez muito sucesso, o Glenn Miller, do lado mais comercial, né? O Glenn Miller tem um lance interessante, que é que pelo que me consta foi um negócio por acaso, aquela coisa do clarinete liderando o naipe de saxofone, né? Então criou um timbre, criou um jeito de se tocar, né? E isso aí embalou a década de 40 inteirinha, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Era esse som de Big Band, da era do swing, né? Que eles chamam, né? Essas Big Bands, né, elas se mantiveram, né, durante muito tempo, né? E depois teve teve uma queda, né, porque começou essa coisa do eletrônico, não sei o que, começaram a diminuir as bandas, não precisava tanto músico para fazer tanto volume, né? E aí começou a ter um revival das bandas de concerto. E a que mais se destacou é a do Ted Jones, que era um integrante da banda do Count Basie. Entendeu? Que aí ele, juntamente com o Mel Lewis, que era também de uma outra grande big band, também do Stan Kenton, da costa oeste, né? Eles eram amigos já de muito tempo, se curtiam e formaram uma big band para tocar toda segunda-feira no Village Vanguard, na década de 60, 66, acho que quando eles começaram a tocar, né? E dessa big band aí, do Ted Jones, essa tradição, começou aqui no Brasil, pulando um pouquinho para essa coisa, a big band sempre teve nessa coisa do contexto do baile, né? Então tinha desde década de 40, assim, era uma coisa normal. Até o Count Basie fala aquela frase lá que se não tiver ninguém dançando, quando ele tá tocando, alguma coisa tá errada, Alguma coisa tá errada, exatamente. Porque ele faz a música pra galera mexer os pés. Exatamente, era pra dançar. Eles tinham, depois é que começaram a tocar em festivais de jazz, de música, tocar em teatro, essas coisas todas, que cabia. Mas a ideia inicial era pra dançar. Fazer festa mesmo, a galera dançar. Exatamente, E eu acredito que deva ser muito divertido você dançar um baile com uma big band, cara. Deve ser muito legal, cara. Porque eu fico imaginando hoje em dia as pessoas indo pra balada, pra rave, pra qualquer coisa. Cara, você tem um som ensurdecedor, né? Que você não entende o que tá acontecendo. E eu acho que até isso talvez seja o intuito. Para entrar você não, as coisas ficaram muito rápidas, porque quando você vai dançar um baile numa big band, você abraça a menina, você conversa no ouvido dela, ela conversa no seu ouvido, então rola uma outra coisa, né? Tem um chega mais, né? Que era uma coisa que isso se perdeu, não tem mais o dançar de par, né? Sim. Talvez tenha... O par rola logo na sequência, né? Mas ficou muito rápido, então perde um pouco dessa... Vamos dizer assim...
poesia, né? Dessa Sim, coisa sim. da oportunidade de você se comunicar com aquela outra pessoa e ao mesmo tempo se contagiar por aquela música. Então as pessoas, elas associavam aquele momento bacana, né? Tinha toda uma ligação, Tinha né? uma ligação, é. Eu não gosto de ser, assim, falar que sou saudosista, porque eu também não vivi essa época. Sim. Mas eu imagino, né, que seja porque e tem lógica, né? Mas até vendo alguns documentários, vídeos, você vê também que não só a parte da música ali mais de par junto, mas tem eles dançando meio que em conjunto, todo Sim. mundo separado e pulando e girando, É. e troca de casal, né? É. Você via essas coisas assim? Sim, tinha a acrobacia, né? Aquela coisa do pular, jogar pra cima. Mas acho que tinha uma outra energia ali, né? Com o lance da música. Exatamente, Assim, a pessoa tava realmente mais prestando atenção na música. Uma coisa né? dependia mais da outra, né? Quando assim, eu não tenho nada contra o DJ ou o MC, mas eu fico muito incomodado em ver uma situação do cara com milhares de pessoas, o cara apertando o botão. Isso pra mim dói muito. Assim, eu não tenho nada contra a profissão do DJ ou do qualquer coisa, assim, mas me dói a música ser feita só apertando, assim, controlando a coisa. Então isso me veio agora na cabeça que eu já vi alguns DJs trabalhando, tem um lance que eu já vi uns caras fazendo que eu falo, caramba, o cara tá até rolando uma mágica ali, ele tá prestando atenção, ele tá vendo a energia da galera, e ele tá fazendo baseado no que o povo tá respondendo. Mas tem aquele que simplesmente aperta e fala assim, eu vou lá almoçar e já volto, velho, vou lá jantar. Basicamente eu sinto isso, sabe? Eu sei que tem o cara estuda pra fazer aquilo, mas assim, não dá pra chamar esses caras de músico. Sim. Você entendeu? Sim, sim. Eu não quero ser... assim, eu espero que isso não atinja ninguém, que ninguém se sinta ofendido com o que eu tô falando. Eu tô falando uma situação de músico, o cara que executa alguma coisa pra tocar a pessoa. E eu sei que o DJ tá tocando agora, mas assim, é muito louco você ver o cara lá pulando, não sei o quê, e não tá tocando o instrumento, cara. Tá tocando alguma coisa que já foi tocada, que já foi gravada por alguma coisa. Sim. Né? Então, tem o lance, desculpa cortar, mas também tem o lance de você não conseguir, que nem tem a música criativa, né? Você não consegue fazer algo pro momento. exatamente, aquilo já tá pré-estabelecido aquilo, né? Então assim, é uma coisa, a mesma coisa, sabe? Então, mesmo que ele combine uma coisa, mas não é ele que fez aquilo. Ele vai ter que combinar com algo pronto. Alguma coisa pronta. Você combina com algo que surgiu ali na hora e vai ter que criar na hora. Eu né? me lembro, assim, tem histórias do meu avô tinha uma Big Band no interior, na década de 50, né? 40, 50, ele chegou a ter até um pouquinho antes. Eu me lembro que meu tio, que era baterista, que dançava bem, quando o baile não tava... Quando as pessoas ficavam tímidas, não queriam tirar alguém para dançar, ele chamava alguém para tocar na bateria e mandava o meu tio chamar alguma moça para dançar, porque aí, a partir do momento que alguém tirava alguém para dançar, os outros começavam a então, quer dizer, incentivar as pessoas a participarem. Essa percepção do músico, de saber, ou do cantor que tá com o crooner, né? Então vou cantar agora essa aqui que, ó, tá meio, isso aqui vou cantar tal música, vou fazer tal seleção. Eu já vi isso, eu toquei em Big Band de gafieira, até com o maestro Walter Azevedo, que é um grande trombonista e tal, que tinha todo sábado ali no Bar Avenida, ali na Pedroso de Moraes. Sim. Eu toquei durante muito tempo lá com ele. Às vezes ele fazia seleção lá, né? Então a gente tocava acho que 200, 300 músicas, sei lá, por noite, sei lá, uma coisa assim absurda, cara. Né? Durante 5 horas de baile, né? Na melhor frase, tocava até aprender, né? Você toca, você sai moído, né? Você sai, mas é uma aprendizagem assim, ele tava vendo que a pista não tava, ou tava esvaziando, ou não tava, ele já mudava, pula tal seleção, vai pra outra. Vai pra aquela, vai pra aquela, trazer a galera pra gente. Aí você toca, depois... bicho, aí enche a pista de novo. É uma sensação muito boa, cara, né? Sim. Assim, mas é o fazer na hora. Sim. Né? É o fazer na hora. Tem essa coisa do lance criativo, né? E as big bands, elas incorporaram grandes solistas ao longo da história. Lester Young tocou com Count Basie, o Johnny Hodges com Duke Ellington, Clark Terry, e antes Bubber Miller de trompete foi um dos primeiros a usar aquela plunger, né, que é o desentupidor de pia, né, um dos mestres dessa técnica, né. Então você tem
sim, você tinha vozes, né? E você falou até de solistas, as big bands elas têm esse lance, uma concepção já de... Que você até falou do Kellington pra cá, já veio mais tudo muito arranjado, mas sempre tinha um momento dos solistas, Exatamente, né? é. Que isso se perpetua até hoje, né? Sim. As big bands têm um momento do solista totalmente E improvisado. Eles seguem um arranjo, mas tem um momento da... Agora... não, agora e é o com arranjador vocês. escreve, se ele tem uma big band formada como a Soundscape, como a Reteté ou a Mantiqueira, ele escreve para aqueles solistas lá, né? Ele sabe que tem o Daniel e o Sidmar no trompete, que tem o Jorginho, o Paulo Malheiros nos trombones, né? Na Reteté tem o Belasco e o Sidmar. E É igual um técnico escalando um time e ele fala, vamos jogar com tais e tais pessoas, então vou usar esse, você vai mudar, agora a gente vai atacar pela direita. Eu quero um solo, assim, acho que aqui o Sidmar funciona mais interessante do que o Daniel em tal tipo de... A gente, obviamente, a gente lá se conversa muito, né? Tem uma relação muito aberta com isso, né? Para escolher o que se sente mais à vontade e tal, mas o arranjador, ele escreve, eu fiz tal coisa para você solar. Falo, opa, legal. Entendeu? Então tem essa coisa, né? Assim, esse solo é pra você, não sei o que, tá? Né? Quer dizer, que você tá pensando... Não vai me fazer passar vergonha. Não vai me fuder. Né? E você ia comentar que você tava falando Você falou Ted Jones, tudo 66 ali, você ia comentar alguma coisa das big bands aqui no Brasil. Então, porque até então, as big bands... isso pra você ver que eu não perco o fio da meada. Você tá ligado, cara. Você não é um qualquer. Só pra dizer que aquele vexame que eu dei no começo... Você não é mal da licença, não. Aquele vexame que eu dei no começo, eu tenho que corrigir de alguma forma. Você tava na manga isso aí, né? Faz seu nome, amigo. Bicho, agora você recuperou, cara. Agora deu de letra. Então, o que eu queria dizer é que ali, até essa... A banda do Ted Jones, ela talvez foi uma das primeiras a ser uma big band só de apresentação. Só eles tocavam toda segunda-feira para experimentar composições. Então tinha toda segunda-feira, os músicos iam lá, que era um dia que os caras não tinham muita gig. Então marcava toda segunda-feira porque sabia que ia ter aqueles músicos lá, né? E isso inspirou aqui no Brasil, lógico, alguns anos depois, a ter também, começar a formar algumas big bands também nesse mesmo formato. A primeira, talvez mais famosa, seja a do Nelson Aires, que tocava num Opus Cabaré, se não me engano, na rua na Avenida Consolação. A big band chamava Show Up. Então ela reuniu grandes músicos da década de 70, né? Músicos já experientes. Porque quando ele veio da Berklee, ele foi lá ver essa big band e tal, ele viu esse movimento, e ele começou a criar um curso de arranjo, que começou na casa do meu avô. E ali ele tinha uma turminha com os músicos, Buda, o Jericó, o meu tio Carlos Alberto. Eles fizeram um curso de arranjo com o Nelson Aires, e aí começaram, para testar os arranjos, eles formaram a banda. Antes tinha big band aqui, tinha as big bands de baile, Silvio Mazuca, Simonetti, Pocho, Elcio Álvares, bandas que tocavam baile, que tocavam, né? Era um trampo. Era muito legal, porque tinha de tudo quanto tipo de repertório, né? Mais uma vez, era uma oportunidade de trampo para os músicos. Os caras faziam baile de formatura. Sim. Que era onde eles juntavam dinheiro. É mais aquela onda do Glenn Miller ali, daqueles repertórios. Tipo, era música pra dançar. Pra festa mesmo. Pra festa, mas era o que era legal, e isso é uma informação que eu tenho através do meu pai e dos meus tios que tocavam nessas big bands, né? É que, por exemplo, não tinha um negócio de tocar o mesmo arranjo. Então o Silvio Mazuca tinha um arranjo de Garota de Ipanema, você ia na banda do Simonetti, era um outro arranjo, mas da mesma música, mas de outra maneira de tocar. Sim. Então tinha os estilos também de cada banda, né? Então rolava uma diversidade, né? Tinha uma diversidade. Então você tinha essa coisa. E dizem que eles faziam por volta de 80, 90 bailes no final do ano de formatura. Caralho. Então você imagina, bicho, eles compravam casa com isso, com essa grana. Então você imagina como é que não movimentava o mercado, né? Então eles não tinham, nessa época, eles não tinham muito tempo para poder fazer as coisas também com intuito mais de apresentação, de artístico. Era uma coisa, era um trabalho, mas era um trabalho com Big Band. Uhum. Então você imagina, né, uma geração privilegiada que foi, Sim. né, com isso, né?
E aí só a partir da década de 70 que começou um pouco essa coisa do instrumental, né? Do tocar, do desenvolver a composição própria, tocar um repertório, né? Com ênfase no solo, né? Uhum. Então isso tudo foi a partir da década de 70. Né? E depois, na década de 80, teve a banda Savana, do Branco, né? Que é uma big band muito importante. Começou tocando pop, música pop, que eles tocavam numa casa chamada, se não me engano, Pool, que era uma casa, um tipo de um pico de jovens que Sim. iam para dançar também, né? Mas já era uma big band instrumental, não tinha, se não me engano, não tinha cantor. Eles tocavam tipo funk, tocavam tipo groove, essas coisas assim, Sim. mas com big band, né? E aí depois o Branco mudou o repertório para música mais brasileira. Que isso foi final da década de 80, começo da década de 90. Aqui também quando pintou a Mantiqueira. 92, alguma coisa assim. Também, eu acho que com influência da Savana, né? Que o Branco era um cara muito próximo do Proveta e do Gil, né? E aí o Proveta também fazendo um curso de arranjo e tal, se desenvolvendo nisso, resolveu fazer uma big band de música brasileira, né? Tanto é que o primeiro disco da Mantiqueira, primeiro repertório tem muita coisa de jazz tocando em samba, tipo Giant Steps, Airejin. Eles tinham essa coisa de misturar, né, uma coisa com a outra, porque também vem de um outro grupo deles chamado Sambop, que era tocar o repertório do Charlie Parker em samba, em ritmos brasileiros. Né? Então, assim, a Mantiqueira vem com um pouco dessa linguagem, vem com influência jazzística, mas com uma roupagem totalmente de música brasileira. Né? Da hora. Logo depois pintou Soundscape, né? E aí foi, eu acho que depois da Soundscape tocar durante 8 anos no Blame Blame, eu acho que teve um movimento que foi o movimento dos Elefantes, né? Que aí começou a pintar uma série de big bands. Aí a Reta até veio um pouquinho antes, a Speaking Jazz, tem a Freedom, tem tantas agora assim que tem uma que só toca frevo, que é Juro Frevo. Então assim, foi um movimento, assim, a coisa de 10 anos atrás, chegou a ter 18 big bands autorais aqui, tocando repertório próprio. Em São Paulo. Caramba, bastante. É bastante, é bastante gente. O que movimentou muito, não só os músicos, né, os instrumentistas, mas também arranjadores e compositores. Né? O pessoal começou vou escrever para canetar mais. Canetar, a banda urbana. Agora lembrei que é uma banda com a formação muito parecida com a Mantiqueira, né? Um tipo de repertório mais ou menos inspirado, né? Uhum. Mas muito boa, né? Tem muita coisa rolando, né? Agora, esse período de pandemia, tudo muito difícil, né? Não sei como é que tá, como é que essas bandas estão se comunicando aí, né? Como se tá. Mas eu espero que a gente saia logo dessa e que volte de novo esse movimento, né, das big bands, que foi muito importante. É uma oportunidade também de mescla. Por exemplo, a Soundscape, em 20 anos, 22 anos agora, completando agora em maio, a gente, da formação original, só tem 4 fundadores. Quem são quem? Júnior Galante, eu, o Samuel Pompeu do saxofone e o Marcelo Boim do trombone. Mas a gente tem músicos já há muitos anos lá. Sim. O Vitor Alcântara, por exemplo, meu primo, tá há 20 anos, talvez. Né? Então, quer dizer... Entrou logo. Ele entrou logo em seguida. Aí os mais novos, que é isso que eu queria falar, toda vez que a gente substituía algum músico e tal, a gente substituía para alguém mais novo. Para poder adquirir experiência, né, e se formando lá. Então, nessa entrou Paulo Malheiro, o Sidmar, o Josué dos Santos, o Luiz Neto do barítono. A cozinha foi sempre renovada. Então começou com Lito Robledo, mas passou Tiago Alves, o Bruno Migoto é o baixista atual, tá mais de... O Migoto deve estar uns... Quer ver? Uns 10? Não, 2008 dá 13 anos. Entendeu? Baterista começou com o Bob White, passou o Edu Ribeiro, o Cuca, agora tá o Jonatas. Você entendeu? Você vê como é que vai renovando, né? Sim. Piano era o Thiago Costa, começou, aí entrou o Guilherme Ribeiro, e depois o Edinho Santana também o Edinho já tá há uns 15 anos na banda. Então você precisa ter uma ideia de como é que funciona, né?
Caramba, que da hora. Então, quer dizer, e essa renovação, acho que eu fui um dos caras que mais incentivou, porque como eu dou aula há muito tempo, eu vi esse pessoal surgindo, né? E se você não dá a oportunidade desses caras tocarem, por exemplo, o Josué ou o Neto tocar com o meu tio, o Carlos Alberto, que faleceu recentemente, cara, esses caras não iam tocar assim tão fácil com um cara. E a vivência e a experiência que eles tiveram de tocar com um cara de 70 anos é outra. Mas você tá convivendo, cara, tocando toda semana com um cara. Você entendeu? É diferente, o contato, o convívio. E você tá. O Sidmar, na época, quando ele entrou, ele era meu aluno ainda. Fazia aula comigo na EMESP. Puta, que legal. E muda a relação no sentido de. Porque eu também não entro nessa de, porque você é meu aluno, aqui eu vou ficar. Não, agora aqui você é meu com parça. terno vermelho e você vem com bem discreto, sim. Você é da Soundscape, mano. Você é voz ativa aqui, mano. Entendeu? Sim. Jorginho, nossa, um monte de gente. Então isso aí foi um período muito abençoado, assim, da música instrumental aqui, especificamente em São Paulo, né? E Big Band, além da Soundscape, tem outro que você é fixo? Eu toco numa formação um pouco menor, que é o Quebra-Cuia, que é com o Rubinho Antunes. Então sou eu e ele de trompete, são 2 trompetes, 1 trombone e 3 sax. Então é uma small band. Então, e aí, sessão rítmica, guitarra, baixo e bateria. Como é small band, eu não posso perguntar se é uma big band menor, né, Bonnie? Melhor não. Ó, corta. Mas aí corta pode isso, ser chamado de big band? Não, é um small, né? Acabou de falar. É um ensemble, né? Mas tem a pegada é mais ou menos a mesma, né? Porque você já está escrevendo para 6 metais, né? Sim. Então, assim, você já tem essa função, tem algumas funções que são similares, né? Assim, e até o tipo de escrita também, né? Já tá. Mas o arranjador tem que ser mais malandro, porque para ele tirar som, ele tem que combinar com menos elementos, né? Sim. Então, assim, é uma outra... Eu toco nessas... Quem faz os arranjos é o Fernando. O Fernando Correia e o Rubinho. São os que mais escrevem. O Paulo Malheiros também escreve alguma coisa também. Tem alguns arranjos dele também. E que eu me lembro agora de formação grande, a Soundscape e o Quebra-Cuia que eu tenho tocado, né? Que essas são as que estão fixas. Exatamente. E antes que agora como tá, a pandemia tá meio parado, mas antes você tinha falado que chegou a ter mais ou menos umas 18 big bands, né? Antes um pouquinho tava essas 18 rolando ainda? Meio... mas assim, pelo menos acho que umas 10 estavam ainda rolando, Tô se apresentando eventualmente, com uma certa frequência. Da hora. O que é muito bacana, né? Quando você fala isso, eu já comentei isso em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, eles falam assim, cara, não tem isso. Existe Big Band em escola, em tudo, mas assim, não, atuante tocando assim, não tem. Não tem tanto assim, não. Mas na cidade bem mais específico, um lugar específico, né? Que nem a do Ted Jones continua até hoje. Continua, né? Tocando toda segunda-feira, né? Desde 66, isso são 55 anos, né? Isso aí quem tem que fazer a conta é o nosso amigo ali, o... 66 para 2021? 55, né? Em 26 eles vão fazer 60, exatamente. Eu cheguei a ver essa Big Band lá umas 2 ou 3 vezes já. Você viu também? O Thiago falou que viu também. É legal, cara. Ali. Puta, é uma emoção. Meu pai também viu com o Ted Jones. Puta merda. Isso é muito louco, né? Muito... Eu queria ter essa sorte aí. O que você comentou até que eles faziam de segunda, que era tipo a folga, né? E influenciou aqui a galera aqui. O lance do Play Jazz ter começado, ele começou na segunda e foi exatamente por causa disso. Porque a ideia era reunir os músicos para ir lá assistir as apresentações. Então um point e falar, qual é o melhor dia para isso acontecer? Uma segunda-feira é um dia... Todos os músicos trabalham até no domingo, né? Na segunda não vai... É o dia que vai querer encher a cara. Né, exatamente, porque a quarta é um dia ruim, que é o dia do futebol, né? Vamos dizer assim, mais ou menos isso aqui. É um dia meio maldito pra você tocar em algum boteco, porque você tá sempre concorrendo com o Corinthians, com o Palmeiras. Ou você toca, os caras falam assim, chama um intervalo aí, porque vai ter o jogo e depois vocês exatamente, voltam. Tem essa... Eu já toquei em lugar que aconteceu isso, o cara, a gente vai ligar a lugar que eu tive que parar pra tocar, porque ia rolar o final da novela. Mas isso é uma coisa que a gente tem que... Isso é uma coisa que eu tenho pensado também. É o criar alternativas para não ter que depender desse tipo de lugar para tocar o instrumental.
Muito se fala das casas, não sei o quê, e então pessoas que assim, eu tenho uma visão um pouco mais tranquila com relação a isso. Eu acho que o acordo é o seguinte, você não está tocando em um lugar público, que vem de grana pública. Então, esses lugares, eles ditam a regra. O músico precisa tocar, quer dizer, quer tocar, ou precisa tocar, o cara aceita o jogo lá. Sim. Entendeu? É o ideal? Não é o ideal. Mas você acaba entrando no jogo. Agora, se a gente tiver o espaço criado para que as pessoas vão a esses lugares para assistir o som, que não esteja ligado à cerveja, que não esteja ligado à comida, que não esteja ligado a qualquer outra alternativa. Que esteja em segundo plano, né? O plano seja... até que não esteja em nenhum plano a cerveja, você entendeu? Porque você vai lá, você vai se apresentar, você vai fazer uma apresentação artística, né? Então a pessoa que vai lá, ela não vai para tomar cerveja, ela vai para ver um som. Sim. Entendeu? Isso, a gente tem que criar alguma coisa desse tipo. O músico, ele precisa se unir nesse sentido. Entendeu? Na minha opinião. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a batalhar os nossos próprios espaços, que o cara não chega e fala assim, é assim. Não. Aqui o cara entrou, pagou esse dinheiro, vai pro músico. Porque é essa a função. Sim. Você entendeu? Você vai num bar, o cara do bar, o que ele quer? Ele quer vender, normalmente ele quer vender cerveja, ele tá, bicho, não tem como... E é o que é a função dele, né? A música é mais uma coisa ali, entendeu? Sim. Mas a música pra ele, às vezes, é a mesma coisa que tá transmitindo futebol ou novela. Exatamente, ele, exatamente. É uma coisa que às vezes acaba virando coisa de fundo. E eu acho que vai criando uma frustração no próprio instrumentista, no próprio artista, de que você tá ali, que tem gente que tá prestando atenção e tem gente que não tá prestando atenção. Sim. É diferente o cara falar, eu vou ali naquela casa que é ali. O que é ali? Ali tem uns artistas tocando. São artistas tocando, entendeu? Ou vai ter uma apresentação de uma peça de teatro, o cara vai... Exatamente. O teatro o cara vai, não tem nem comida, não tem bebida, não tem nada, você não pode falar, nem abrir a boca. Você pode comer no intervalo, você pode beber lá no intervalo, mas você não pode entrar com aquilo lá na hora do espetáculo. Porque abrir uma latinha envolve você estar interferindo naquele som que está tocando. Sim. Né? E assim, eu toquei durante anos no São Cristóvão, que eu adoro, eu acho do caralho lá. Entendeu? Foi lá que eu conheci você. Lá. O Léo, que é o dono, ele é puta cara com uma visão bacana, assim, sabe? Sempre foi. Mas a dele é vender. É comida, né? Sim. É o shopping, não sei o quê. E tá certo, assim. E deu muito certo durante muito tempo, porque aí foi adequando. Tinha o mesmo som, mesmo tipo, a mesma formação durante 8 anos. Então foi adequando, a gente foi entendendo como é que funciona e os funcionários também entenderam também, sabe? Então, por exemplo, no começo... Já gerando um respeito mútuo ali. A gente tinha uma relação sempre teve uma relação muito boa. O pessoal que trabalha lá são amigos até hoje, assim, são pessoas que a gente se comunica de vez em quando. Né? E me lembro no começo, de quando eles percebiam que vinha uma mesa que era barulhenta, eles chegavam para os clientes e falavam assim, olha, a gente vai te colocar no fundo para que o som não atrapalhe a sua conversa. Porque ele já sabe que aquele cara foi lá para conversar e beber. Exatamente, existe uma... Mas depois começou a mudar. Quando eles chegavam com a mesa, que sabia que ele falou, vou colocar você aqui no fundo porque você vai atrapalhar quem veio aqui para escutar. Então você fica afastado, ou você fica lá fora, ou você fica falando, vocês querem conversar? Não, tá tudo certo. E os caras entendiam na boa. Sim. Você quer dizer, então assim, se você tem uma parceria, tudo que eu falei, a gente tem que procurar o nosso espaço, não significa que a gente não possa tocar no bar, entendeu? Mas se tiver, qualquer espaço a partir do momento que válido. começa tendo essa postura, vai ficando mais legal, Vai ficando mais legal ainda, né? Então assim, legal. Eu toquei em lugar que é famoso aqui, até inclusive de casal que vai para escutar o jazz, não sei o que. Tirando play jazz, tocou em um lugar mais famoso também? Já toquei em alguns lugares um pouquinho, não é muito interessante, difícil. Isso é curioso. Você devia aproveitar mais isso. Não, eu me lembro de tocar nesse lugar, um lugar chique, né, um lugar, né, na Vila Madalena, e você tá tocando, assim, as pessoas, assim, às vezes tem dias que tem mais barulho, mas quando você toma a porrada do garçom passando para servir alguém, você fala assim,
Eu tava tocando e o cara esbarrou não tocando. Eu falei assim, cara, algo de errado aqui. E o dono é um cara, gente fina pra caramba, um cara legal. Uhum. Só que é o seguinte, precisa treinar os funcionários. Né? Precisa treinar, assim, é uma parceria. E eu não tô nem entrando no mérito da questão do cachê ser 30 dias, ou... Não tô nem entrando nessa questão aqui, eu acho que isso aí é uma discussão maior ainda, né? Sim. Mas tem esse lance Cara, eu sempre, independente do Play Jazz, até quando fui tocar em festinha de família, assim, eu já tive vontade de comprar aquela fita pra passar e falar, não, é o seguinte, eu sempre colocava aqui os amplificadores de retorno, atrapalhando a passagem se alguém quisesse pisar no palco, que não existia palco, né? Exatamente. Mas assim, puta, mano, daqui pra cá, vocês não tem que entrar, bicho, que atrapalha isso, né? No São Cristóvão a gente nunca teve problema com isso. Com o garçom, nunca. Eles sempre foram muito ninja com Teve isso. com o público. Uma vez eu levei uma comida de rabo, acho que do Maurício. É mesmo? Passar, bicho. Na hora foi tipo assim, uma coisa rápida. E aí eu precisava passar, eu dei aquela pulada do baixo, pulei um sax, ele fez assim, não, você não vai fazer isso aqui na minha frente, né, mano? Não, volta. E eu... Maurício é bravo pra caramba, Maurício. Ele fez assim, não, concorda? Eu falei, não, desculpa, você tá certo. Foi tipo o Bonnie chamando minha atenção aqui, sabe? Exatamente, Pô, mas ele brigou comigo, mas não fiquei bravo, não. Não, mas aqui realmente eu fui dar uma despertinha, sabe aquele brasileiro, né? Aquele jeitinho, Não, olhei pra um lado, olhei pro outro, mas mano, quando eu passei, ele... mano, não, né? Não. Ele deve ter falado, gentileza, que ele falou, gentileza. Pode ser. Ele falou, não, né? Concorda que não, né? Eu falei assim, puta, eu fiz algo que eu não gosto que as pessoas façam. Exatamente, Eu falei, puta, ele falou, pô, custa você esperar um pouquinho da volta por ali. Mas são coisas que eu acho que a gente tem que, o músico, aproveitar que a gente tá ainda em pandemia, eu acho que mesmo com vacinação antecipando aqui em São Paulo, um monte de coisa, mas a gente ainda vai passar por uma fase de transição, né? Sim. Eu acho que vale a pena a gente manter a discussão, manter a conversa, nesse sentido, da gente ter mais controle dos lugares onde a gente toca. Ser uma coisa... Eu sei que é difícil, é utópico, mas... Eu acho que... Mas não dá pra largar a mão, né? Não dá pra largar a mão, porque é o que a gente gosta de fazer. Então, se a gente tem carinho pelo que a gente faz, e eu tenho certeza absoluta de todos os músicos que passaram no Play Jazz e que estão fazendo música instrumental, não fazem por causa do mercado, entendeu? Então, assim, se a gente tem carinho por isso, acho que a gente tem que pensar numa coisa nossa. Depender do privado... no sentido do lugar que já existe, que já precisa do dinheiro, da coisa, é complicado. Eu acho que o Michel, por exemplo, ele é um cara que ele é contra, ele não vai nesses lugares, não toca, né? Mas ele consegue os espaços dele. Ele cria as oportunidades. Ele cria as oportunidades para ele tocar da maneira como ele pensa que tem que tocar. Eu gosto disso, acho essa atitude muito bacana. Entendeu? Eu já não sou... Eu sou aquele que eu penso assim, eu quero tocar. Eu gosto de tocar. Então, assim, se você me chamar para tocar em tal lugar, eu vou. Eu não tenho essa coisa tão, vamos dizer assim, fechada nesse sentido. Mas eu acho que é admirável você, e eu acho que a gente deveria buscar, realmente, são esses projetos, essas coisas de tocar, não só para o pessoal da Vila Madalena ou para Moema, mas que a gente espalhe esse conceito, né? De levar para todo mundo. Para todo mundo. Né? Porque, exatamente, o ser humano esquece que a gente nasce improvisador. O ser humano é improvisador nato. E a gente, com toda essa loucura que é viver, que é se sustentar, a gente acaba sucumbindo ao que todo mundo quer que a gente faça, que quer que você consuma, feito um louco, né? Quer que você se compare
pô, o Meneghetti tem um carro, não sei o quê. Porra, mas eu preciso... Puta, então vou ter que acompanhar um artista sertanejo, nada contra o sertanejo, nem não sei o quê, mas, puta, eu vou ter que fazer um show pra comprar aquele carro lá, então vou fazer, aí começa a ser... Eu tenho que tocar aquilo que eu não quero tocar, mas eu vou tocar pra ganhar Porque, aquele dinheiro. porque você fica comprando, ah, puta, mas ele tem puta... Ah, pô, ele comprou uma mesa de não sei o quê. Foda. A gente não precisa entrar nessa. A gente pode fazer coisa muito mais simples, né? Pode ser mais verdadeiro com aquilo que você toca, né? Sim. Né? Eu não preciso de carro do ano. O carro que eu tenho, ele me leva para qualquer lugar, cara. Eu não preciso, né? Como, por exemplo, eu não preciso... Ó, eu tô com a calça, bicho, que eu borrifei Cândida, cara, achando que era álcool. Não dá muito spoiler de como foi o detalhe da calça, que esse é um outro é vídeo verdade. que a gente vai ter que... Então, esse aqui é um conceito artístico aqui que calça eu tô usando. pandêmica. Calça pandêmica, Que parece cocô de neném, né? Que você olha assim, pô. Quem tiver interesse vai ter... Conhecer a coleção Play Jazz. vai ter- Play Jazz, by, né? E vai ter... E vão ter também alguns vídeos explicativos de como fazer. Exatamente, como tem uma técnica toda, né, elaborada, Fica né? ligado que em breve, espero que não muito, vai ter ainda um arrasta pra cima aí que como fazer as calças. Faça a sua pré-reserva. Faça sua pré-reserva. Pré-save. Clica no link na bio. Ô Daniel, você comentou agora mudou um pouquinho o assunto. Eu já ia até te convidar, você aproveitar esse gancho, pra gente fazer já uma segunda parte. Vamos. E finalizar aqui da Big Band, o que você acha? Claro, com Pode certeza. ser ou tudo bem? Pode ser tudo bem. Eu só queria voltar, então, fazer só um adendo, que você falou sobre a utopia, e eu lembrei do Eduardo Galeano, talvez eu já tenha até comentado com vocês, sabe esse dito dele, que eu acho que encaixa muito com o que você estava dizendo, que assim, a utopia, ela tá sempre à minha frente. E aí eu dou um passo na direção dela, ela dá 2 passos pra frente. E aí eu dou mais 2, ela dá mais 4. E aí você pergunta, qual que é a razão, então, pra quê existe a utopia? Pra isso, pra fazer continuar caminhando. Continuar indo pra frente, né? Eu vi uma... Eu também sou cultura, cara. Eduardo Galeano? É o Eduardo Galeano que você falou? Eduardo Galeano, pensador uruguaio. Legal. Agora, putz, isso pode gerar até uma polêmica, porque você viu, eu também sou cultura, mas isso aí, quem estiver assistindo, pode ir lá no Instagram do Play Jazz, fui eu que postei isso. Ele aprendeu com você, então. Você postou sobre isso? Porque eu conheci isso há muitos anos antes de conhecer o Play Jazz. Eu postei isso aí no Play Jazz na vida paralela. Não, então a gente nunca falou disso aí, mas eu postei exatamente essa frase aí, do Eduardo Galeano. Mas você já reparou que a gente tá sendo sempre... Tudo bem, a gente pode andar junto, cara. A gente não precisa brigar. Você não precisa brigar, exatamente. Porque é exatamente isso que eu... Não precisamos ser como o Eduardo e Utopia, né? Podemos andar juntos. Mas as pessoas estão querendo que você tome partido de alguma coisa. Então, o político é o esquerdo ou direita. Então, quem é de esquerda odeia quem é de direita odeia quem é de esquerda. Ou o cara é Eduardo ou ele é Galeano, porra. Pois é. Ou ele é Utopia. Ou ele é Utopia. Utopia. Ou, se você é Corinthians, eu sou São Paulo, eu tenho que te odiar porque você é corintiano. Quer dizer, então, a gente vai se fechando em bolhas e vai criando só a sensação do ódio. E esquece de construir alguma coisa que seja... que entra esse papo da utopia, né? De o que é bom pra todo mundo, né? Não sei se... Eu vou passar pra você, que você pode fazer, mas dá pra fazer tipo, alguma analogia com uma Big Band, né? Porque tá ali quase 20 pessoas, né? Sim. Praticamente em prol de uma única coisa, um som, né? De um uma som, música, exatamente, todo mundo junto, Cara, eu sempre cito esse e exemplo... ali deve ter corintiano, palmeirense, tem de tudo, flamenguista. tem tudo, Deve Tem ter... até trompetista, cara. Tem até trompetista. Tem até 4, velho. Tem 4 trompetistas, pô. Imagina. Já chegou até 5, já. Não, exatamente, é um espaço que você tem que... Existem as lideranças, nessa liderança... Hoje em dia, quando começou, a liderança da Soundscape era Bob White, o Maurício de Souza e o Júnior Galante, que eram que encabeçavam mais as coisas, então tinha uma... Depois, quando saiu o Bob e o Maurício, aí o Júnior ficou, a gente meio que começou a assessorar. Então a gente tem basicamente o Paulo Malheiros, o Josué, o Vitor, eu, o Júnior, o Djalma, que é o meio que representante da cozinha. Mas a gente está sempre
consultando todo mundo, no sentido, Sim. tem tal gig, tem a opção assim, cachê, como é que a gente... resolve primeiro entre esses 6, né? Uhum. Tipo, dá uma planejada, alguma coisa, e aí vamos pro grupo da banda toda. E aí a gente, o que vocês acham? E aí, e com relação ao repertório, com uma coisa, às vezes, né, a gente decide que, fulano de tal vai escolher o repertório de hoje, não sei o que, ou do próximo... Você comentou algo que eu ia perguntar, como que é? Tem os arranjos, tem quem escreve, tudo, mas, por exemplo, Sidmar, lá, você também não escreve. Não escrevo. Mas você chega, por exemplo, vocês chegam a fazer algum palpite no arranjo ou alguma alteração, dependendo do som, fala, putz, mano, eu tava pensando isso. Existe isso? Ou acaba... Existe. Tipo, o que ele fez já é isso mesmo e tá certo? Existe, mas assim, normalmente, para quem escreve para Soundscape, já é já são arranjadores que são meio que unanimidades na banda, assim, são pessoas que já chega fazendo gol. Já chega fazendo. A Fernando Correia, o Alexandre Mihanovic foi o primeiro grande arranjador que a gente teve, então a gente toca até hoje o repertório dele. Tem o Thiago Costa, no último disco que a gente gravou algumas coisas que ele escreveu. Tem o Rodrigo Morte também, que mais? Deixa eu ver se eu não quero esquecer ninguém. O Paulo Malheiros é da própria banda, é arranjador. Mas já aconteceu algum caso de ter... Não, tipo, não é nenhuma correção, mas de repente fala assim, putz... Às vezes acontece, que tal fazer isso aqui com outro instrumento? Isso se for mudar, muda, tipo, é meio que já na hora, é uma coisa bem natural. Às vezes é uma coisa natural, às vezes é uma coisa que o arranjador precisa repensar alguma coisinha ou outra, mas é muito raro. Raro. O que acontece, por exemplo, no disco Cores, eu tinha um solo numa música do Fernando que ele escreveu para eu fazer, e eu já tinha, no disco, uns 2 ou 3 solos. E aí não tinha solo do Jorginho no disco. Aí eu perguntei pro Fernando se era possível adaptar o solo que eu tinha pro Jorginho fazer, porque o Malheiro acho que já tinha um solo, e eu falei, mas o Jorginho é uma voz importante aqui, gravar um disco que não tiver um solo dele não é legal, entendeu? Então a gente pensa nisso, porque quando tá, se eu tenho 4 solos e o Sidmar não tem nenhum, assim, Cid, escolhe aí o que você quer fazer, vamos pensar aqui, aí você faz 2, eu faço 2. Até porque se você não fizer isso, não rola propininha, né? Você libera. É lógico, tem que dar, né? Quando é dentro do naipe é mais fácil, porque você só troca as partes e acabou, né? Agora, quando você precisa mudar de instrumento, você precisa ver se é possível fazer isso. Aí eu falei, não, dá pra fazer, não sei o que, tem um background ali, aí alterou, adaptou. Pra ele fazer o solo, né? No disco, mas o solo continua sendo de trompete, porque foi quando ele pensou, né? Mas em grande parte dos casos, então o arranjador chega já meio que tá... Já sabe aquilo ali. E outra, como é uma big band já com a formação, como é que fala, estabelecida já há muitos anos, ele sabe para quem ele vai escrever, entendeu? Ele sabe quem que é o primeiro trompete, sabe quem que é o primeiro alto, então sabe quem é a cozinha, como é que ele pode explorar aquilo, né? Para quem que ele pode, o que ele pode escrever para cada um. Isso muda muito de figura, né? É muito... É legal, né? É legal. E acaba gerando uma confiança até do cara que lá tocando, ele fala, mano, eu já sei do que vai vir ali. Com certeza. Ali já vai vir legal, então... vem... Eu só abri o olho na hora e lê e acabou, né? E tem coisas que demoram um pouquinho mais pra juntar, né? O Gustavo Bunho, eu esqueci dele também, que é um grande arranjador que escreve pra Soundscape. As coisas do Gustavo Bunho são mais difíceis de juntar, porque... Não são difíceis individualmente, assim, de tocar, tecnicamente falando, né? Sim. Mas, por exemplo, às vezes tem coisa que você consegue ser, que danado, ele é tão cabeça, tão no crânio, que ele escreve de um jeito que você fala assim, cara, como é que a gente vai fazer pra... Às vezes demora um pouquinho mais pra entender, mas se ajustar, ele sabe pra quem estava escrevendo, ele já sabia. Então é questão só de tempo de você se adequar àquela situação, né? Entendi. E para finalizar, você tem alguma conclusão aí para falar sobre o Big Band, finalizar? Eu acho que a gente falou bastante, né, de tudo, eu acho que... Você falou, eu fiquei aqui mais ouvindo, cara, eu sou um gentleman. Cara, você podia ter falado muito mais, um changeman. Pô, vou usar essa, eu sou um changeman. Eu acho que, assim, eu recomendo para que, para quem estiver assistindo, que conheça esses trabalhos.
das big bands brasileiras, né, que é do nosso, né, que tá aqui pertinho, né, então tem a Soundscape que eu toco, tem a Reteté, que faz um trabalho maravilhoso, tem a Mantiqueira, a banda Savana, ainda não sei se está nativa exatamente, mas é uma big band muito importante aqui, né, nossa, tem outras, Freedom, Speaking, Urbana, Juro Frevo, tem a Spock Frevo lá de Pernambuco, Sim. tem a Orquestra Atlântica do Rio de Janeiro, que é o Gessé Sadoc, o Marcelo Martins que tocam, tem a Orquestra Jazz Sinfônica, que é uma big band com cordas, que tem, né, um outro tipo de arranjo, né, que é do estado de São Paulo, né, que mais? E também conhecer as big bands que inspiraram, né? Então conhecer Duke Ellington, conhecer o trabalho do Count Basie, Ted Jones, Maria Schneider, que é da mais moderno, Stan Kenton, mais antigo, cara, tem tanta coisa, tem Oliver Nelson, que é um tremendo arranjador, tinha big band, tem Bob Mintzer, que é um arranjador também muito interessante de big band. Bom, se for só atrás dessas aí, coisa pra cá. É muita coisa. Então, assim, é um universo muito rico, né? Onde você vai encontrar de tudo no mesmo... Você tem arranjo, você tem composição e você tem os solistas. O solista vai ter, meu... Então, assim, é muita coisa bacana, assim, eu recomendo... Eu finalizo fazendo um convite, né, para que vocês ouçam, né, apreciem, né, e se me colocam à disposição através do meu Instagram ou Facebook, essas coisas, de alguma dúvida, quiser perguntar, me procurar lá e alguma indicação, para mim vai ser um prazer, porque... No post também eu vou deixar escrito, coloco o seu link. Ótimo, lá, telefone da casa dele. Telefone, endereço, né? Endereço. A partir das 2 da manhã pode ligar à vontade. Pode ligar à vontade. Porque ele só acorda, só tem aula, começa a aula que horas? Umas 10h30, tô dando aula. Então até 9 horas da manhã. Das 2 até as 9, das 2 da manhã até as 9. Geralmente é um horário que eu vou ficar muito feliz de Então, assim, já que você falou um monte de nome, eu queria propor aqui de você sugerir um disco de Big Band brasileira e um disco de Big Band americana que você fala, se for começar, começa por aqui. Nossa, e se agora você me... Depois dessa eu quase ia tomar a sua água. Eu vou dar um gole aqui. Deixa eu tomar minha água, vai. Antes que ele tome, Não precisa... Pode ser uma sugestão, né? Pode ser o que você mais gosta, por exemplo. Um disco mais especial. Aí porque mais ainda, mais difícil. Porque são dentro do universo da Big Band tem vários estilos. Mas deixa eu ver assim, Big Band brasileira... minha mãe mandou escolher. Nossa. Soundscape, são 5 discos, né? Escute o último, 20 anos. Chama 20 anos. Pô, desculpa, era ele, né, que tinha respondido. Era ele, mas foi bom que você falou. Foi bom que você falou. Porque aí você que está curioso em conhecer alguma coisa, você vai ver ali solista como Sidmar, Jorginho Neto, Josué dos Santos, Vitor Alcântara, tem o Djalma Lima, tem o Bruno Migoto, tem o Edson Santana como piano, né, pianista, tem o Jonathan Sansão de bateria, né, todo mundo tem solo. Quase todos esses aí tocaram no Play Todos já Jazz, tocaram, exatamente. Acho que só não o Jorginho e o Josué vai tocar agora dia 20. Que legal, mano, que bacana. O resto... tem esse último disco que tá muito bonito, tem composições próprias, tem música do Milton Nascimento, tem música do Moacir Santos, né? Música do Wayne Shorter. Esse álbum tá bem legal. Esse álbum a gente gravou em umas condições assim, propositalmente muito precárias, vamos dizer assim, em relação a estúdio. A gente gravou numa sala muito pequena, com 2 microfones só para banda e microfones para a sessão rítmica. Mas numa sala muito pequena, para mostrar que é possível gravar em um bom nível com pouco recurso. Foi gravada no estúdio da Panela. Mas tem uma puta energia esse som aí, bicho. Tem. Eu ouvi esse álbum. Foi muito significativo pra gente gravar esse disco aí. Todos tiveram seu momento, né? Mas foi muito bacana no momento que a gente tava. Eu acho que até meio que tendo uma certa premonição do que vinha por acontecer, sabe?
não sei, analisando hoje, Hoje dá pra... dá pra ter essa noção, porque eu me lembro quando a gente tocou, fez o lançamento desse disco na Sala São Paulo, foi muito emocionante, cara. Foi muito bacana, assim, no E sentido... eu fui e fiquei na porta pra fora. Você tá brincando, cara. Foi um concerto de muito... minutinhos Nossa atrasado, Senhora. Foi muito bacana, não consegui cara. entrar. Foi muito bacana. A gente encerrou com Plaza Real, que é uma música muito forte do Dennis Shorten, cara. Eu me lembro de terminar assim, arrepiado e olhar pro lado o Júnior chorando, cara, assim, de emoção, assim, de... Ah, era de emoção. Eu pensei que ia falar, o que aconteceu com ele, velho? É, né? Porra, toquei mal pra caralho, pisei né? no pé dele, ele tava com uma encravada lá, ficou chorando. Chorou pra caralho. Porra, o Daniel tocou mal pra caralho, que Não bosta, presta, chorando né? O não cara falando presta. algo que era pra ser emocionante. Não, mas tá valendo, né? Criatividade é. que eu queria... Improvisar, né? eu tenho E que- o disco internacional? Cara, tem um... Ted Jones, Qual? ao vivo no Village Vanguard. Acho que é o primeiro. É o primeiro, de 1966. Acho que é Live at Village Vanguard. Monday Night at Jazz... at Village Vanguard. Alguma coisa assim do tipo. Tranquilo que o produção aí ele vai meter... Vai meter, colocar né? no disco. Enquanto você tá no... Não, ele já foi, Ele exatamente. aparece assim no vídeo fazendo assim, esse aqui, ó, galera. Porque ali, assim, assim, é uma sacanagem falar que seria o disco mais importante, não sei o quê, mas ele representa aquilo que a gente faz hoje, né? Ele foi um disco... pontapé, assim, um né? pontapé, né? Do conceito, né? De tocar de segunda-feira, de juntar num dia que não é não sei o quê, grandes músicos, para testar arranjos, para não sei o quê. E foi o primeiro disco, né? Obviamente tem outros maravilhosos do Ted Jones, Mel Lewis Big Band, você podia citar vários do Count Basie, do Duke Ellington, de todos, mas assim, esse é um disco que ele retrata bem a situação do músico que quer tocar em Big Band. Ah, né? legal. Eu acho que é bem isso, assim. O amor à Big Band, e não ao dinheiro, né? Esperando algum cachê, alguma coisa assim. O cara ia lá para realmente fazer som. Então acho que tem um pouco dessa vibe. Show de bola. Bom, acho que é isso, né? É isso. Vamos pra caramba. Estamos mais uma vez aqui, terminando esse Além do Play, agradecer aqui Daniel Alcântara e valeu. É isso aí. Boa, sempre um prazer. E vamos para a próxima. Vamos pra próxima.